Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode construir um sistema completo de gestão do tempo, né? Mais um ano está começando, mais um ciclo da nossa vida que também está começando e isso traz, né, como eu tenho falado aqui em alguns dos últimos vídeos aqui no canal, sobre essa reflexão que existe na transição de um ano para o outro. Só que a gente precisa entender que quando eu vou planejar um próximo ano ou planejar um próximo ciclo da minha vida, esse planejamento ele tem que estar ligado a algo maior, algo para além daquilo que eu estou planejando. Então, não adianta eu planejar o dia só por planejar o meu dia. O planejamento do dia tem que estar ligado a um planejamento maior que o do dia, que é o da semana. O da semana ao do mês, o do mês ao do trimestre e por aí vai. Ou seja, um sistema de gestão completo, ele é muito mais do que um simples planejamento diário e um simples planejamento semanal. E é isso que eu vou mostrar para você aqui neste vídeo de hoje, tá? Então, bora lá, comenta aqui se você tem um sistema completo de produtividade. Eu já convido você a conhecer o DNA Produtivo, onde eu te ensino em 7 aulas a construir do absoluto zero um planejamento semanal, um planejamento diário eficiente para você. O link está aqui no comentário e se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, que a gente vai agora para aquilo que verdadeiramente interessa. Bora lá? Eu vou ficar aqui com a tela cheia, eu já deixei aqui o esquema meio montado e eu vou desenhando e completando ele aqui com vocês, tá? Então vamos entender o seguinte, né? O nosso planejamento, então eu vou olhando para o lado aqui que eu estou olhando aqui para a minha tela, tá? O planejamento, um sistema completo de gestão do tempo, ele começa por uma visão de vida de 5 anos, o que eu chamo de V5. Isso é o algo maior, isso é o que me dá a inspiração para aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, a visão aspiracional é o que faz com que eu haja hoje com intencionalidade e com eficiência. Então eu começo com uma visão de 5 anos, eu vou deixar aqui nos vídeos recomendados um vídeo aqui do canal onde eu te ensino passo a passo, com perguntas práticas, como é que você constrói a sua visão de longo prazo, que é onde tudo começa. Então eu tenho uma visão de vida de 5 anos e eu começo a trazer isso para mais próximo de mim, porque ficar só vivendo nesse mundo do ideal, nesse mundo, vamos dizer assim, no mundo da fantasia, do que eu quero viver nas áreas da minha vida daqui 5 anos, é algo muito distante e o nosso cérebro imediatista e procrastinador, ele precisa entender as coisas que vão acontecer agora. Só que ao mesmo tempo, o nosso cérebro, né, instintivo, ele precisa também entender os porquês das coisas. Então eu preciso ter um porquê que me inspira, que é a minha visão de 5 anos, e eu preciso ter um motivo muito forte para hoje dar o meu melhor, para entregar a minha melhor versão no dia de hoje. Então nós vamos nesses dois extremos, de uma visão de 5 anos até uma visão de um dia. E como que a gente constrói isso? Eu pego a minha visão de 5 anos e eu vou trabalhar em 2 polos essa visão. Um polo que é a parte de cima dessa linha, que é a parte de reflexão e de planejamento, que está ligado aos meus projetos, aos projetos que eu tenho para 5 anos, para 1 ano, para 3 meses, para 1 mês, para 1 semana e para 1 dia, que é isso que eu acredito que é a gestão completa do tempo, quando eu tenho desde uma visão de 5 anos até a visão do meu dia, passando por 1 ano, 3 meses, 1 mês e 1 semana. Eu vou te detalhar isso, cada passo disso. E eu olho para os meus projetos e eu reflito. Como que eu quero estar daqui 5 anos? Na minha área pessoal, na minha área da saúde, na minha área de relacionamentos. Eu olho para a parte da ação. O quanto que eu vou agir para que eu encontre esta visão daqui 5 anos, né? Dentro da minha preparação, dentro da minha reflexão, dentro do meu planejamento, o que eu realmente fiz nesses 5 anos? Por isso que eu tenho que trabalhar com revisões. Anual, trimestral, mensal, semanal
e diária. E o que eu vou revisar? Eu vou revisar aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixei de fazer. Então, eu vou revisar as minhas rotinas, eu vou revisar os meus compromissos e eu vou revisar as minhas tarefas. E aí, isso me traz ali no fim da linha, que é a prática diária, me traz o meu sistema de gestão do tempo e produtividade, que é rotinas e compromissos na Google Agenda e as tarefas no Todoist, como eu ensino aqui para você e que eu ensino isso lá no DNA Produtivo, tá? Mas a ideia desse vídeo é trazer essa visão macro, essa visão completa, que é isso que nós vamos continuar e que nós vamos começar, na verdade, a construir aqui com vocês dentro desse framework que eu trouxe aqui. Então vamos lá, eu tenho uma visão de 5 anos, tá? Essa visão de 5 anos, ela vai me trazer alguns objetivos, vou escrever aqui, ó, objetivos de 5 anos, certo? Então, a minha visão de 5 anos vai me trazer objetivos de 5 anos. Esses objetivos de 5 anos, eles vão ser fragmentados ano a ano. Então, dentro desses meus 5 anos, a cada ano, quais desses objetivos que eu vou construir? E aí eu vou ter, assim, objetivos anuais, objetivos de 1 ano. Esses objetivos de 1 ano, eles vão ser fragmentados em 4 ciclos de 3 meses, que é a metodologia que eu uso nos meus treinamentos e nas minhas mentorias em grupo e individual, né? No meu treinamento presencial e nas minhas mentorias em grupo e individual, que é trabalhar com a ideia de 1 ano em 12 semanas. Então, nós pegamos 1 ano, dividimos esse ano em 4 ciclos de 3 meses e eu vou criar aí objetivos mensais. Por que eu gosto muito e aplico essa estratégia tanto nos meus treinamentos quanto na minha própria vida? Porque 3 meses é um tempo que você consegue construir coisas na sua vida, rotinas, hábitos, que você consegue estabelecer sistemas de produtividade e, ao mesmo tempo, é um tempo curto para o nosso cérebro entender que ele não pode procrastinar, que se ele bobear, os 3 meses passaram e eu não atingi os meus objetivos. Então, eu pego esse planejamento anual, transformo ele em ciclos de 3 meses, e dentro dos 3 meses eu fragmento. No primeiro mês eu vou fazer isso, no segundo mês isso, no terceiro isso, para chegar naquele objetivo. E aí eu tenho objetivos mensais. Desses objetivos mensais, eu construo objetivos semanais, né? Que é na hora, nós já vamos ver como é que a gente pratica isso. Mas na hora de eu fazer lá o meu planejamento semanal, eu olho para os objetivos que eu tenho para cada uma das semanas. E aí, quando eu olho para as minhas semanas, eu tenho os meus objetivos diários. O que são os meus objetivos diários? Meus objetivos diários são as prioridades do dia, que você que já me acompanha aqui, você já sabe. 1 prioridade essencial, 2 prioridades importantes, 3 prioridades desejáveis todos os dias, e aí eu vou atingindo os meus objetivos diários. E como que isso se constrói? Então vamos entender assim, a partir do momento em que eu vivo o dia de hoje, eu dou o meu melhor no dia de hoje, que eu defino as minhas prioridades para o dia, que eu ataco as minhas prioridades, eu vou estar cada vez mais próximo dos meus objetivos semanais. Então, eu cumpro os meus objetivos diários e eu construo uma semana que está me aproximando o quê? Dos meus objetivos mensais. Esta semana que eu construí, deixa eu arrumar isso daqui. Essa semana que eu construí, ela está me ligando, ou seja, ela está fazendo com que eu me aproxime dos meus objetivos mensais. Os meus objetivos mensais faz com que eu me aproxime dos meus objetivos trimestrais. Já reparou como é que isso se constrói? Então, eu vou, a partir da construção dos objetivos de um dia, das prioridades diárias, eu começo a construir as minhas prioridades que vão chegar e vão me aproximar dos meus objetivos de 5 anos. Então, isso é uma construção.
Aquilo que eu planejo para fazer no dia de hoje tem que estar ligado a algo maior, porque senão as coisas elas vão se desencontrar, senão a gente vai ficar fazendo aquilo que está com o prazo estourando, aquilo que já entrou em crise, aquilo que me pediram agora, né, que me pediram mais recentemente, ou de alguém que está gritando mais no meu ouvido, que está me enchendo o saco e eu vou fazer logo e eu fico um verdadeiro bombeiro apagando incêndio o resto da minha vida. Agora, quando eu tenho algo maior, quando eu tenho essa visão aspiracional de 5 anos, o que eu faço? Eu conecto isso com aquilo que eu estou fazendo no dia de hoje. Então, por que eu estou gravando esse vídeo para você? Porque eu comecei a investir tempo e energia e até dinheiro para crescer o meu canal aqui do YouTube, porque existe uma visão de 5 anos que eu quero chegar produzindo conteúdo, me tornando uma autoridade em gestão do tempo e pá. Tem algo lá, tem um projeto maior lá na frente. Não é só porque eu gosto de vir aqui, ligar e compartilhar conteúdo, não. Tem uma visão maior. E esta visão maior, o que vai acontecer? Ela vai ser construída a partir, primeiro, de uma reflexão. Então, eu sento, reflito no que eu quero na área pessoal, na área financeira, na área profissional, de saúde, de relacionamento, que são aqui a base dos meus projetos, né? Eu reflito como eu quero estar daqui 5 anos e eu vou construindo projetos para que isso seja possível e para que isso seja construído. E como é que eu vou construindo esses projetos? A partir de planejamentos. Então, eu começo planejando o quê? O dia. Eu tenho o meu planejamento diário. Todos os dias eu planejo o próximo dia. Eu não começo um dia sem que ele esteja planejado. Por quê? Porque eu olho para aquilo que eu tenho que fazer na minha semana e eu vejo o que é que eu vou fazer hoje dos meus objetivos semanais. Eu faço um planejamento diário. Do meu planejamento diário, ele tem como base o meu planejamento o quê? O meu planejamento semanal, que eu faço lá todos os domingos. E esse planejamento semanal, ele está ligado ao quê? Está ligado aos objetivos da minha semana. O meu planejamento semanal, ele está ligado ao meu planejamento o quê? Ao meu planejamento mensal. Então, no meu ciclo de 3 meses, dentro do mês que eu estou entrando, quais são os meus projetos, quais são os meus objetivos, qual é o planejamento que eu tenho para esse mês aqui dentro do meu ciclo? Opa, é esse o planejamento. Então, na primeira semana eu faço isso, na segunda, na terceira, na quarta, no dia 1, 2, 3, 4, eu vou tendo esta clareza. Isso vai me aproximando da visão e isso vai fazendo com que eu fique engajado e que eu fique motivado a executar esta ação, que vai ser a parte de baixo aqui do nosso sistema que eu vou mostrar para você. Então eu tenho lá o meu planejamento mensal. O meu planejamento mensal está ligado a um planejamento anual. O meu planejamento anual, que no meu caso eu divido ele em ciclos de 3 meses. Então, esse ponto aqui, ó, os meus objetivos trimestrais, os meus objetivos aqui, né, para 3 meses, ele é o centro aqui do meu sistema de gestão do tempo. Então, eu olho para 3 meses, faço isso 4 vezes ao ano e são esses 3 meses que eu vou focar, que eu vou verdadeiramente olhar, que eu vou planejar, que eu vou melhorar, que eu vou reafirmar as coisas que estão ligadas a 1 ano, a 5 anos e que me ligam ao mês, à semana e ao dia. Tá? Então eu faço esse planejamento anual e já divido este ano em 4 ciclos de 3 meses. Tá? E aí eu tenho esse meu planejamento de 5 anos. Esse meu planejamento de 5 anos, que é um planejamento que está em construção, que é um planejamento em que eu vou revendo, que eu vou realinhando, porque a gente muda. Em 5 anos mudam algumas coisas, ou talvez mude muitas coisas, e não tem problema você mudar. Só que não é porque vai mudar que você não vai ter uma visão de 5 anos. Tem gente que fala assim, Jorge, 5 anos é muito tempo, eu mudo em 5 anos. Tá bom, mas hoje, qual é a visão que você tem na sua vida daqui 5 anos?
né? Com a sua família, com a sua profissão, aonde você moraria, em que carro que você teria, qual que seria o seu corpo, qual que seria a sua renda, tudo isso, né? E eu ensino para você no vídeo, eu vou deixar aqui como sugerido como você construir esta visão. Beleza, mas vamos lá, vamos voltar para a construção do nosso sistema completo aqui. Aí eu planejei, então refleti de 5 anos e tenho uma reflexão do que eu preciso fazer no meu dia através do planejamento diário. Mas existe aonde isso vai realmente acontecer, que é a parte de baixo aqui, que é a parte da ação. E essa parte da ação, o que torna este sistema de gestão do tempo completo são as revisões que você vai fazer de acordo com cada um dos ciclos. Para você entender se o seu dia foi um dia produtivo ou não, você tem que revisar o seu dia. Por isso que nós construímos uma revisão diária. No final do dia eu olho e vejo, poxa, hoje eu consegui cumprir com as minhas prioridades, eu vou reagendar isso para o próximo dia, isso vai para a próxima semana, essa semana está mais tranquila, eu posso puxar um pouco mais, essa semana está muito puxada, eu preciso diminuir um pouco, eu faço uma revisão diária que vai fazer com que eu tenha um planejamento diário do próximo dia mais eficiente. Assim é com a revisão da semana. Eu vou revisar a próxima semana a partir da revisão da semana anterior, para encontrar padrões, para ver onde eu posso melhorar, onde eu posso piorar, o que faz sentido, o que não faz. Eu faço uma revisão mensal, eu faço uma revisão trimestral e eu faço uma revisão anual. E aí é essa revisão anual que vai me dizer se eu vou mudar ou não as coisas para o próximo ano. Então, o que vai acontecer aqui? Repara uma coisa, eu venho de um dia que me traz planejamentos que me levam à construção dos meus projetos de 5 anos. Agora, a revisão é o contrário. Toda vez que eu faço uma revisão de 5 anos, eu vou pôr aqui, vou pôr uma outra cor, vou pôr um verde aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui mais para baixo um pouquinho, assim, ó. Toda vez que eu faço uma revisão de 5 anos, eu vou olhar o seguinte, tá? As ações que eu tive, as ações do ano que eu tive. Então, vou pôr aqui, ó, as ações anuais. As ações, deixa eu escrever certinho, as ações anuais. As ações que eu fiz nesse ano que está passando, elas me aproximaram da minha visão de 5 anos? Sim ou não? Eu tenho que mudar ou eu não tenho que mudar? Eu vou melhorar? Para onde que eu estou indo? Então, eu olho para aquilo que eu fiz durante o meu ano e vou construir a minha visão de 5 anos, os meus objetivos daqui a 5 anos. E isso vai sendo construído até a minha revisão diária. Então, quando eu vou fazer uma revisão anual, na verdade, uma revisão anual nada mais é do que olhar para as ações trimestrais. Olha só, eu não estou colocando um tio aqui. Ações, ok. Então, a minha revisão anual nada mais é do que a construção de 4 revisões trimestrais. A minha revisão trimestral nada mais é do que o olhar para aquilo que eu fiz nos 3 meses. Então, eu vou olhar as minhas ações mensais. E repara como isso vai se alimentando. Repara como eu tendo essa visão e eu tendo essas métricas, as coisas elas vão ficando muito mais claras e aí eu consigo melhorar. Eu consigo melhorar a minha gestão do tempo, consigo melhorar a minha relação com o tempo. Quando eu vou fazer uma revisão do mês, olhar o que deu certo, o que não deu, os projetos que deram certo, as rotinas, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para as minhas ações semanais. O que eu fiz na semana 1, na 2, na 3 e na 4 dentro desse mês. E quando eu vou fazer a minha revisão semanal lá no domingo, antes de planejar a minha semana, eu olho para as minhas ações diárias. Então, qual é o grande ponto aqui? Né? Presta atenção, parece um detalhe, mas é muito importante. Qual é o detalhe das setas? Repara, eu tenho uma visão de 5 anos que são construídas pelas minhas ações,
porque é onde as coisas acontecem. Só que essas ações, elas existem a partir de um planejamento que me leva até a minha visão. Então, isso é um ciclo. Eu tenho rotinas, compromissos e tarefas que são dissolvidas dentro do ano, do mês, dos 3 meses, do mês, da semana, do dia, que são revisadas dentro de um sistema e dentro de métricas de revisão para que eu consiga atingir os meus objetivos e me aproximar da minha visão de 5 anos. Então, é por isso que eu falo para você, esse é um sistema completo de gestão do tempo. E esse sistema completo, ele passa por você estabelecer projetos e você construir dentro dos projetos rotinas, compromissos e tarefas. E essas rotinas, compromissos e tarefas fazem parte de um planejamento semanal, que fazem parte de um planejamento diário. Estou falando isso da ponta da linha, né? E aí, todos os dias você retoma e realinha esse ciclo, que vai ser retroalimentado a cada 3 meses, que vai ser retroalimentado daqui a 1 ano, e isso não para, e é assim que você constrói a sua vida, tá bom? Então, para você colocar em prática agora, hoje, essa metodologia completa de gestão do tempo, eu vou deixar nos vídeos indicados aqui para você, na descrição, tá? O vídeo onde eu te mostro como que você vai construir a sua visão de longo prazo e o vídeo onde eu te mostro como é que você vai construir os seus projetos. Vai lá, assiste agora, desenha a sua visão, escreve os seus projetos